Na tarde de hoje, em uma votação relâmpago, os deputados também deram mais um golpe na lei da ficha limpa. Explica pra gente, Renan Ramalho. Olha, isso aí é mais uma daquelas votações surpresa que acontecem na Câmara dos Deputados. Esse projeto aí foi apresentado em fevereiro, ninguém sabia dele de forma adequada, não foi discutido com as entidades que propuseram a ficha limpa, não foi ouvido o Ministério Público, não foi ouvido ninguém, passou de maneira relâmpago pela CCJ em maio, foi discutido direto no plenário e foi aprovado, assim, de forma muito rápida, por ampla maioria. O que é esse projeto na prática? Ele muda a ficha limpa para dizer que quem foi condenado por improbidade administrativa, ou seja, por mau uso dos recursos públicos, pode se tornar elegível de novo caso essa condenação não tenha implicado em ressarcimento ao erário, em apenas uma multa. O que isso significa na prática? Todo mundo que fez má gestão desses recursos públicos pode se tornar elegível de novo, ainda que condenado por improbidade. E ainda, olha só, a lei diz que mesmo nos casos em que há dolo, ou seja, intenção de lesar e de mal administrar os cofres públicos, e também por irregularidades insanáveis. Basta que a punição tenha sido apenas de multa. Eu andei conversando agora à tarde com quem entende desse tipo de processo de improbidade. E o que acontece? Geralmente, esses processos em que é apenas aplicada uma multa são aqueles em que não há, de fato, um prejuízo efetivo, um desvio dos recursos públicos, mas há um mau remanejamento das verbas públicas. Um exemplo muito concreto para a gente poder entender. A Constituição, por exemplo, estabelece que estados e municípios, e também a União, deve aplicar um percentual mínimo em educação e em saúde, 12%, 15% geralmente. Ora, o prefeito, o governador, o secretário que não aplica isso corretamente, que tira uma parte para colocar, para fazer praça, para fazer obra eleitoreira, populista, por exemplo, é condenado por improbidade porque violou aí o patamar, o piso legal de aplicação desses recursos. Ou seja, se ele remanejar e fizer ali má gestão desses recursos, ele pode se tornar elegível novamente. É isso que, na prática, estão fazendo os deputados e na esteira de uma mudança recente também que foi feita na lei de improbidade, que livrou todo mundo que não tinha intenção de lesar os cofres públicos. Isso foi uma lei, um projeto aprovado há alguns dias atrás e agora mais essa. Olha, Diego, isso é importante porque isso tudo está sendo aprovado às pressas por causa da eleição do ano que vem. O que se quer aqui, claro, na verdade, livrar os políticos que estão todos enrolados na justiça, principalmente por improbidade, para que eles possam se candidatar a deputado federal, a deputado estadual, a senador, a governador no ano que vem. É disso que se trata, e é por isso que essas leis estão sendo aprovadas a toque de caixa. Essa agora vai para o Senado, e eu não tenho dúvida que o Senado vai passar muito facilmente, assim como a lei que altera, o projeto que altera a lei de improbidade. Diego. Eu queria chamar a atenção para o placar dessa votação de hoje. Você que está nos acompanhando no Papo Antagonista agora. Veja, essa loucura praticamente rasgando ainda mais um pouquinho a lei da ficha limpa. Teve uma votação de 345 votos favoráveis e somente 98 votos contrários. É o que Renan falou. Está em curso uma preparação de terreno, uma pavimentação de terreno para as eleições do ano que vem. Enquanto a gente está preocupado com pandemia, enquanto a gente está com foco na CPI da Covid, com razão, porque temos que estar com foco lá, enquanto a gente está preocupado com essa denúncia gravíssima, que precisa se confirmar ou não, do alerta que foi feito ao presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra da Covaxin, a Câmara está tratorando sob o comando do presidente eleito com apoio de Jair Bolsonaro, deputado Arthur Lira, com um discurso muito bonito. Eu hoje recebi algumas mensagens, a gente começou a repercutir assim que a decisão foi tomada lá na Câmara, e alguns deputados me mandando mensagens: não, vocês estão exagerando, vocês têm que ver que há muita injustiça cometida. Aí eles podem achar, né, Renan? 1, 2, 3, 4 casos de injustiça.
3, 5 casos, meia dúzia de casos que eles possam justificar fazer uma loucura dessa. A gente ouviu o autor da lei da ficha limpa, a gente ouviu tanta gente. O Freitas pode colocar na tela, por favor, a opinião de um especialista sobre esse assunto, dizendo que mudanças na lei da ficha limpa criam ilhas de impunidade. As brechas vão construindo essas ilhas de impunidade agora por esse flanco da justiça eleitoral. Mais um momento em que a Câmara produz leis sem considerar o interesse público. É lamentável que se proceda dessa maneira, sem debate, em uma votação relâmpago, como pontuou o Renan Ramalho, mais um instrumento para garantir a impunidade. Essa é a opinião do procurador de Justiça, Roberto Livianu. E de tantas outras pessoas que estão querendo, de alguma forma, fazer com que o combate à corrupção e a busca pelo fim da impunidade tenha alguma coisinha de esperança para que isso não seja sepultado de vez. Mas essa Câmara e esse Congresso que se vende, que se autoproclama reformista, está fazendo aí as suas reformas. Não é ainda a reforma tributária decente, não é ainda a reforma administrativa decente, não é ainda a reforma política que esse país precisaria ter. São essas reformas, às vezes, muito mais eficientes para eles e não para nós, brasileiros. A gente também publicou como cada deputado votou nesse projeto de hoje. Freitas, por gentileza, também pode pôr na tela. Quem nos acompanha pode entrar no site do Antagonista, está lá, veja como cada deputado votou no novo golpe contra a ficha limpa. Lembrando, 345 votos favoráveis e somente 98 votos contrários. Entre os votos contrários estão os votos da bancada do Novo, e o deputado Marcel Van Hatten ocupou a tribuna para criticar esse projeto que foi apreciado e votado, repito, de maneira relâmpago na tarde desta quinta-feira. A gente escuta agora o que Marcel Van Hatten falou direto da tribuna da Câmara. Eu quero aqui insistir, e o eminente deputado Moschini fala de um projeto que, aliás, seu, protocolado antes das mudanças à lei de improbidade que foram efetuadas na semana passada. Na verdade, e esta mudança na lei de improbidade contradiz o discurso do eminente parlamentar que me antecedeu, porque aquela aprovação retirou todos as ocasiões em que se constata improbidade administrativa que não sejam por dolo. Ou seja, hoje nós estamos tratando exclusivamente do dolo. E neste caso, com esta alteração, repito, e entendo que devêssemos discutir mais esse tema e não votá-lo hoje. Com esta alteração, algumas condutas dolosas, sancionadas apenas com multa, estarão garantindo a possibilidade de reeleição de quem deveria, sim, deputado Moschini, ter a sua pena de morte na política decretada. Aliás, ainda que este tenha sido um exemplo do deputado com o qual discorde, eu entendo que, de fato, muitos políticos deveriam, pelas suas condutas reiteradamente criminosas ou ímprobas, serem simplesmente varridos da vida pública para sempre. Mas sequer isso existe na lei brasileira. A improbidade, a inelegibilidade vai até 8 anos. Não existe nem isso, pena de morte para aqueles que cometem crimes contra o erário público, contra aqueles que dolosamente estejam atuando contra os interesses daqueles que juraram representar. Não podemos continuar afrouxando a lei de improbidade, garantindo a possibilidade de reeleição de administradores públicos, políticos, que dolosamente atentem contra a probidade administrativa, que tiveram suas contas rejeitadas, apenas porque sua pena foi de multa. Aliás, podemos inclusive imaginar, infelizmente no nosso país até não é tanta imaginação, mas é a realidade, que volta e meia um tribunal de contas ou outra, por amizade, acabe preferindo dar uma pena mais branda àquele político para que ele possa voltar a concorrer nas próximas eleições.
Não falei mentira nenhuma. As notícias na imprensa e aqui no parlamento mesmo, nas comissões, são muito intensas sobre esse tipo de atividade. Portanto, senhor presidente, mais uma vez, encaminhe o nosso voto do Novo contra esse projeto. Olha, enquanto a gente ouvia o Marcel Van Hatten aí da tribuna da Câmara, o pessoal aqui no chat chamando ele de bolsomínio, de passapanista, eu me comprometo com vocês do Papo Antagonista a convidar o deputado Marcel Van Hatten para a gente bater um papo aqui no programa e a gente conversar sobre tudo isso. Tem muita gente interessada aí na posição política do Marcel Van Hatten. Mas hoje ele ocupou a tribuna para fazer esse discurso contra esse projeto que foi aprovado a toque de caixa na Câmara na tarde de hoje. Renan Ramalho ainda continua conosco. É importante destacar, Renan, que houve um amplo apoio partidário. O deputado Marcel ficou ali falando, não podemos permitir, não podemos deixar, mas já foi, tratoraram. Não sobrou quase nada da lei de improbidade, não sobrou quase nada da lei da ficha limpa, e não foi só um ou outro partido, não. Repito, quase 400 votos, né, Renan? Pois é, o Marcel Van Hatten ficou falando praticamente sozinho contra essa aberração que foi esse projeto. Porque, e o apoio foi amplo partidário. Os únicos partidos que votaram, que orientaram contra foi o Novo, do Marcel Van Hatten, o PSOL, e o Podemos, que geralmente está aliado aí às pautas da Lava Jato, do combate à corrupção. Agora, outros 16 partidos, PT, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, PSB, DEM, PDT, Solidariedade, todos os grandes, PCdoB também, todo mundo orientou voto a favor, e foi por isso que passou fácil, assim. O Novo tentou obstruir, tentou retirar de pauta. O placar foi até mais largo, a gente mostrou 364 votaram para dar sequência à votação e ele passou de maneira muito rápida, né? Agora, o que todos esses, para a gente colocar aqui o outro lado, o que todos esses partidos e deputados falam? Eles dizem que a justiça comum, quando julga improbidade administrativa, e os tribunais de contas dos estados, dos municípios, podem estar sujeitos aí a perseguições políticas contra os gestores, que a lei de improbidade ela engessa a administração pública, porque qualquer coisa é sujeito a um processo de improbidade. Olha, na semana passada a gente ouviu aqui no programa o procurador Roberto Liviano, que é quem falou agora há pouco sobre isso, repercutiu com a gente, e eu perguntei justamente disso para ele, porque ele me disse, olha, quem faz a coisa certa não tem medo de processo, ou seja, quem não deve, não teme. E esse tipo de gestão pública dos recursos é algo muito delicado e que o político que chega à prefeitura, que chega a uma secretaria, que chega a um governo, ele tem que estar preparado e muito bem fundamentado para gerir o erário. Afinal, é verba pública e é isso que está em jogo agora. Principalmente no momento de pandemia, ou seja, é gasto com a saúde, é gasto com a educação que está parada, que está problemática, e é esse cuidado que a lei de improbidade exige e que a lei da ficha limpa pune quando ela não é cumprida. É isso que está em jogo, Diego. Eles propositalmente fazem esses discursos, porque é óbvio que existe, sim, repito, um ou outro caso que eles podem usar de exemplo, olha, fulano de tal foi perseguido, mas é isso que o especialista que você ouviu falou, olha, se fizer tudo certinho, a chance de ser... olha, diminui muito. Outro argumento que eu escuto, Renan, ouvindo deputados e senadores, também é assim, vocês não sabem o que é ser gestor público, vem ser gestor público para vocês verem como é difícil, como a gente é perseguido. É um discurso que o Lula fazia de perseguição, de vitimismo, é o discurso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, diz. É todo dia, como ele fala, né? É todo dia a imprensa me batendo, é todo dia vocês querendo me derrubar. Ora, se é tão ruim assim, senhores deputados, senadores, prefeitos, não se candidatem, se é tão ruim assim essa profissão, se é tão terrível, se é tão desgastante, para que muda de profissão? Olha, e a gente está chamando político de profissão, que bosta, né? Que coisa, já internalizamos isso. Façam outra coisa da vida, se não aguentem, se não sabe brincar, não desce para o play, né?